Em nome de Jesus, Salmos de número 127, dos versos 1 até o 5. É um salmo pequenininho, vamos lê-lo todo em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém, queridos? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus e peço ao Senhor a revelação da Tua Palavra, que possamos entender e compreender a revelação do Senhor para as nossas vidas nesta manhã e em todos os dias de nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Se Deus não for Deus na casa, não adianta segurança. Amém, queridos? É isso que está escrito no verso número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não for a proteção da sua família, praticamente nada resolverá, como segurança, cerca elétrica, guardas, grandes cachorros vigiando a sua casa. É Deus que tem que ser o Senhor da sua casa. Amém, queridos? Deus precisa ser o Senhor da sua família. E é esta a nossa intenção nesses dias: transmitir para você a necessidade de você colocar Deus como primazia na sua vida, Deus como primazia na sua família. Amém, queridos? E partindo desse princípio, então, nós acreditamos que Deus nos criou para vivermos em família. Amém, queridos? Deus nos criou para isso, para vivermos em família. E nós, queridos, precisamos compreender que se Deus nos coloca para viver em família, eu não estou aqui contra nenhum tipo de segurança. Se você puder ter na sua casa, tenha cerca elétrica, tenha câmeras. Se você puder ter um policial para vigiar, coloque para vigiar. Tá bom, queridos? Cachorros grandes, se você tiver condições de cuidar deles também, tá? Que dá muita despesa, tenha também. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus precisa ser o Senhor da sua casa. Amém, queridos? Então, nós acreditamos que Deus nos criou para vivermos em família, e que a família é o meio para nos preparar para a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? A família nos prepara para esta salvação. Então, nós precisamos entender que através da família nós aprendemos o exercício da humildade e do compartilhar. Vivendo em família, nós aprendemos a ser humildes, nós aprendemos a compartilhar, nós aprendemos a dividir o pão, a fazer realmente aquilo que precisa ser feito para nós vivermos. Na família nós aprendemos como nos relacionar como pais e como filhos. Amém, queridos? Vivendo em família, a gente aprende a ser um pai, a gente aprende a ser um filho. Na família nós aprendemos a amar e compreender o amor de Deus. Na família temos essas oportunidades de amar, mas também de compreender o verdadeiro amor de Deus. Quem já teve um filho, uma filha, sabe do que eu estou falando.
a alegria, a satisfação, o contentamento de poder ver um ser tão pequenininho, tão dependente, ver desenvolver, e depois transforma-se num rapaz, numa moça, num homem e numa mulher. É um verdadeiro milagre. Então, nós precisamos entender isso, que na família aprendemos a amar e compreender o amor de Deus, nos amar e amar o nosso próximo, amém, queridos? Nós aprendemos a nos amar, porque muitas vezes, nós até como pais, até temos vontade de parar em algum ponto da nossa vida, mas pelos nossos filhos, nós continuamos, amém, queridos? E muitas vezes, fazemos pelos nossos filhos aquilo que não fizemos para nós. Damos aos nossos filhos aquilo que nunca tivemos. Eu sempre tive uma ideia, um desejo, uma vontade de fazer mais por minhas filhas do que os meus pais fizeram por mim. E eu agradeço a Deus que eu tenho tido a oportunidade de fazer pelas minhas filhas bastante coisa que eu não recebi dos meus pais. Porque os meus pais não tinham o preparo que eu tenho. Eles não tiveram a oportunidade de ter aquilo que eu tenho hoje para dar para as minhas filhas. Eles não puderam dar para mim. Então, eu fico feliz por poder contribuir com o crescimento. Então, é na família que nós aprendemos a amar e amar o nosso próximo. Porque nós vemos que eu preciso fazer alguma coisa por minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo marido, pelos pais. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós agimos, trabalhamos e acreditamos na família, nós estamos falando, eu acredito nas promessas de Deus. Amém, queridos? Deus promete várias coisas na Bíblia. Por exemplo, a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família. Já lemos aqui Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liderança. Nós já falamos aqui sobre a vida de Jó, uma família exemplo na Bíblia, onde ele se apresenta todas as madrugadas de joelho e orando e falando, Deus, essa oração, esse sacrifício, esse jejum, esse holocausto que eu estou dando ao Senhor, é em benefício dos meus filhos, porque quem sabe os meus filhos, na sua mocidade, eles pecaram. Quem sabe eles erraram por falta de experiência, por ainda não entenderem o projeto de Deus, mas eu entendo o projeto e eu estou pagando antecipadamente pelos pecados dos meus filhos. Jó, capítulo 1, no versos 1, 2, 3, 4 e 5, fala sobre isso. Então, queridos, nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui o Salmo 127, 1, que fala que se o Senhor não vigiar a casa, você vigia à toa. Não adianta, irmãos, muitas fechaduras, não adianta muita segurança, se Deus não for segurança da sua casa. Se o Senhor não proteger sua casa. Tem outra promessa, lá no livro de João, capítulo 14, se você quiser acompanhar, pode ir abrindo, eu vou ler, mas na sequência você pode baixar os olhos. João 14, 2, Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos? Viver em família. Jesus falou para os seus discípulos, olha, eu vou preparar um lugar para vocês viverem bem. Vou preparar um lugar para dar para vocês condições de vocês viverem bem, porque nós somos uma família. Queridos, Deus nos criou e designou
criou a família. Deus deixa a família para nós vivermos em família. Deus cria o casamento. Para quê? Para vivermos felizes, para termos as nossas necessidades supridas, para suprir a necessidade dos outros, para amar, para ser amado. Queridos, nós precisamos entender que Deus nos criou, designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Esta é a mais fundamental relação entre Deus e o seu Criador. A relação humana, ela se resume ao casamento, ela se resume à vida 2, depois a vida 3, a vida 4, e quantos filhos Deus te der. E no futuro seus filhos se casam e vão embora. Mas eles nunca vão embora definitivamente. Constantemente eles estão na sua casa. Quando você casa um filho, você não perde um filho, você ganha uma filha. Você casa uma filha, você não perde uma filha, você ganha um filho. Acrescenta-se, a família, ela aumenta, porque Deus, Ele criou a família para nós vivermos em família. Em nosso mundo de hoje, querido, vemos famílias atormentadas pelo conflito e arrasadas pela negligência, arrasadas pelo abuso, arrasadas pela violência, famílias destruídas. Uma coisa que tem destruído a família chama-se divórcio. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria e dureza de coração. Divórcio é dureza de coração. Quando questionaram Jesus acerca do divórcio, falando para Jesus: mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus responde: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, porque desde o princípio não foi assim, porque Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos. Amém, querido?